Muito bem. Então, vamos dar início fazendo uma oração. Eu vou pedir a Simone que faça uma oração ao nosso Deus para iniciarmos. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, porque até aqui você tem nos ajudado, você tem estado conosco, Senhor, e provado quanto o Senhor é Deus em nossa vida. Neste momento, Senhor, quero te pedir que você leve cativo os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, e nos ajuda, meu Pai, no entendimento da tua palavra que está sendo ensinada a nós. Que cada um daqui, Senhor, possa crescer mais e mais em ti, que possa se aproximar de ti, que possa te servir, Senhor, da maneira com a qual o Senhor tem planejado para nós. É o que eu te peço nessa noite, seja o seu Espírito Santo a guiar a aula através do nosso querido seminarista, e que a tua vontade seja feita, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje o assunto é a ordem da salvação. A gente está falando de regeneração, de conversão, de justificação, de adoção, de santificação, perseverança dos santos, glorificação. Tudo isso faz parte da vida do crente. E cada um desses pontos tem as suas características próprias e acontece em algum momento da nossa caminhada cristã. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, verso 29 a 30. De onde que se tira essa questão de ordem da salvação, o estudo acerca disso? De Romanos 8, 29 a 30. Geralmente essas palavras, essa terminologia que a gente vai comentar hoje, ela não está escrita na Bíblia, né? Algumas não, né? Outras sim. Mas isso não quer dizer que ela não esteja lá com outra nomenclatura. Veja só, Romanos 8, 29 a 30. Vou começar do 28, né, que é o clássico aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O assunto aqui é salvação, tá? Todas as coisas cooperam no sentido da salvação. Portanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou. Então, predestinação para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. É o que a gente chama de vocação eficaz, ou regeneração. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, nós temos aqui justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos a glorificação aqui. E as outras partes a gente vai encontrar em outros textos da Escritura. Então, algumas questões aqui é que esses pontos que a gente está chamando de ordem da salvação, nem sempre eles têm a mesma ordem na Escritura. Em alguns lugares ele vai diferir, vai mudar a ordem. Por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, verso 11, está escrito assim: vós vos lavastes, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Então, aqui para Corinto, por exemplo, Paulo está colocando a santificação antes da justificação. E a ideia não é que a gente pense em uma ordem, digamos, cronológica da ordem da salvação, que está dentro da conversão. Ela não é um acontecimento único na sua vida. Você não tem fé em Jesus Cristo uma vez na vida e nunca mais, entende? Você tem fé durante toda a sua vida. Quando nós falamos de justificação e santificação, não é que você é justificado esse ano e ano que vem você é santificado. As duas coisas acontecem juntos na sua vida e você nem percebe, né? Só depois que você entende isso.
na sua vida quando o Senhor transforma a sua vida. A regeneração, ela tem uma questão que ela é anterior a todos os demais passos da ordem da salvação. Ela tem uma prioridade de causa, é ela que vai causar as demais coisas. Não é que a regeneração ela tem prioridade, digamos, no tempo. Não é questão cronológica, é uma questão lógica. Efésios capítulo 2, a gente vai ler esse texto ainda hoje, vai falar que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E regeneração, basicamente, é o Espírito Santo da vida espiritual para você. Você estava morto, espiritualmente falando, e o Espírito Santo sopra a vida espiritual em você. E aí você, então, é regenerado e tem condições de se arrepender, de ter fé, enfim, de crer no Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vamos comentar ponto a ponto aqui no estudo de hoje. E por que que nós temos que estudar ordem da salvação? Por que isso é importante para a sua vida? Porque todos esses aspectos, eles estão ligados como se fosse uma corrente. A regeneração, a justificação, a santificação, a adoção, a perseverança dos santos, a glorificação, não são elos separados, são todos elos da mesma corrente. E o que está unindo esta corrente é a nossa união com Cristo. Acho que a gente já comentou isso em estudos passados, né? Acerca da nossa união com Cristo. Então é importante demais a gente conhecer isso, porque é só porque você está unido a Cristo que você experimenta cada parte desta corrente. Você é regenerado, você é justificado, é santificado, você persevera, você é adotado em Cristo Jesus, porque você já está unido a Ele. Então, a união com Cristo é mais um tema-chave aqui para entender a ordem da salvação. É bom estudarmos sobre isso também, porque você entende que você recebe todos os benefícios da salvação. Não fica nada de fora, né? Você recebe a totalidade das bênçãos de ser um salvo, de ser um crente no Senhor Jesus Cristo, e isso é fundamental para o seu fortalecimento, para a sua caminhada cristã. Até aqui é uma breve introdução e eu já vou entrar na regeneração, ou o que nós chamamos de vocação eficaz. É a mesma coisa. Se alguém quiser falar algo, tem uso da palavra e eu já vou começar ponto a ponto aqui agora. Se não, vamos seguir. Nós temos muito a falar hoje. Veja bem, a nossa confissão de fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, traz a definição de vocação eficaz. Nem é uma definição, não usa a nomenclatura regeneração, porque eles entendiam que era a mesma coisa. E eu queria ler aqui, para nos ajudar a entender um pouco mais a definição de regeneração. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, só esses ele é servido chamar pela sua palavra, pelo seu espírito, no tempo determinado, tirando-os daquele estado de morte espiritual para a graça e a salvação em Jesus Cristo. Isso, como que Deus faz isso? Iluminando o entendimento deles, espiritual e de maneira salvadora, a fim deles compreenderem as coisas de Deus. Em outras palavras, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne. Isso é regeneração, obra de Deus na nossa vida. Vamos abrir alguns textos que vai colaborar com a nossa definição. Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente ganhar tempo aqui, tá? Vamos lá.
Cláudio, lê para nós Jeremias 31, 33. Senhor José Patucci, lê para nós Efésios, capítulo 2. Você vai ler o verso 1, depois o verso 4 e 5. E a Natália vai ler para nós João, capítulo 3, o verso 3 e depois o verso 5. Vamos começar com Cláudio, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ok. Então, perceba aí a promessa de Deus em Jeremias, que o Senhor vai fazer isso no coração do seu povo. Perceba a linguagem bíblica aí. O homem é totalmente passivo na regeneração, ele não faz nada, ele não tem como ele fazer nada, ele está morto. E é o que Efésios capítulo 2 vai fundamentar para nós. Vamos ler Efésios capítulo 2, o versículo 1, depois o versículo 4 e 5. Vamos lá. Efésios. Peraí. Desculpa, vamos lá. Tudo bem. Gente, desculpa um pouquinho que nós estamos fazendo um ajuste. Efésios 2, 1. Isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O 4 e o 5 agora. Isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso. Então perceba aí, mais uma vez, a linguagem da Escritura. Vocês estavam mortos. O que o morto faz, gente? Nada. Nada. Morto não faz nada. Espiritualmente falando, o morto não faz nada. Se não for o ato regenerador, vivificador de Deus na nossa vida, nós não estaríamos nem aqui agora. Crentes, Bíblia embaixo do braço, congregando e etc e tal. Tá? João capítulo 3, verso 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso. Então perceba que nascer de novo aí, lá no texto grego, que é o texto em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, nascer de novo é a mesma coisa que nascer do alto. E a palavra lá está num sentido passivo, ou seja, você nasce. Você é nascido, né? Você não dá conta de nascer por própria vontade. Aí faz uma analogia com a criança, né? Não é a criança, ela não chega a hora, ela fala assim, agora eu vou nascer. Não. Nasce porque está na hora dela nascer mesmo e ela vai nascer. Nascer de novo é um nascer em que o homem não participa. É Deus que o regenera. O versículo 5 fala nascer da água e do Espírito, o agente do novo nascimento, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá vida àquele que está morto. Então, na regeneração, nós temos ali uma obra da vontade de Deus, na vida de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, com a ação do Espírito Santo de vivificar. Ou, em outras palavras, eu gosto dessa frase, infundir vida espiritual. Você infundiu vida em você, aí teve um despertar na sua vida. Tá? E depois da regeneração, nós temos a conversão. A regeneração, ela precede a conversão. A conversão, que envolve também arrependimento e fé, não tem condições de você ter fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados se você ainda está morto nos seus pecados.
se você está morto espiritualmente. Aí o que Deus faz? Ele coloca vida espiritual em você, ele regenera você, e aí a conversão acontece. A conversão, ela é a evidência externa da regeneração. A regeneração, ela acontece no seu coração, aquilo que nós lemos lá em Jeremias 31, 33. A conversão, ela, logicamente, que envolve o seu coração, mas aí ela envolve a sua participação também. O seu crer, o seu arrepender, o seu confessar a Cristo. Inclusive, vocês estão aqui participando do Catecúmenos, para que daqui a um tempo vocês possam ir publicamente diante da igreja e confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguns de vocês pode ser que serão batizados, outros só serão recebidos como membros, mas o ato de você ir diante da igreja, diante do povo de Deus, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, é evidência externa da regeneração, ou seja, que você é um convertido, você é alguém que crê em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e que busca viver só para Ele. Então, nós só fazemos isso porque nós nascemos de novo. E aí, uma questão aqui é assim, que a gente tem medo de falar assim, né? Eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo. E assim, de certa maneira, essa linguagem ela não está errada, desde que nós entendamos que nós só tivemos condições de aceitar a Jesus Cristo porque Ele nos regenerou. Então, não há dificuldade nisso, porque a própria palavra de Deus traz uma linguagem nesse sentido. Vamos ler 2 textos que nos ajudam a entender isso, que a conversão, ela envolve a operação de Deus e envolve a nossa também, no sentido de nós crermos no Senhor. Vamos lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Eu vou pedir o Anderson Santos para ler, e aí o Anderson da Lívia está aqui também. E o Anderson da Lívia vai ler Atos 2, 38. Aí os 2 Andersons vão ler para nós. Ricardo, eu vou ter que pedir dispensa da leitura aqui, porque está muito barulho aqui, acho que vai vazar muito som aí para vocês. Depois eu abro o áudio aqui, enquanto não está dando. Tá bom. Então, deixa eu pedir alguém, o próximo que aparece aqui para mim. Alessandra, lê para nós Lamentações 5, 21. O Anderson Rodrigues, se você tiver achado Atos 2, 38, pode ler, que depois a Alessandra lê Lamentações 5, 21. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso. Então, perceba aí que o arrependimento está sendo apontado para que as pessoas ali se arrependam. O arrependimento e a fé que estão dentro da conversão, ela envolve um ato do homem. Não é Deus que se arrepende pelos nossos pecados, somos nós. Então, nós operamos ali na nossa salvação nesse sentido, né? Nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus. Lamentações 5, 21. Converter-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Então, perceba aí o pedido de Jeremias para que o Senhor os convertesse. É um texto que aponta para este fato, que o Senhor que converte. Mas, diferente da regeneração, a conversão ela vai ter uma participação nossa. Só que aí é importante a gente se lembrar que não é assim, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Não é assim que funciona. É Deus operando na sua salvação e você operando na sua salvação no sentido de você se arrepender e ter fé. Por que a gente tem que tomar cuidado com essa linguagem? Porque se você entende errado, você acha que a salvação depende daquilo que você faz. E a salvação não depende do que você faz, depende de Deus. Se Ele não te regenerar, você nunca tem condição de ter arrependimento e fé. Pode fazer as boas obras que forem, pode ser a pessoa mais piedosa, pode fazer as maiores caridades do mundo, tal.
se ele não for um regenerado, não adianta. Inclusive, né, tem uma diferença entre arrependimento, tristeza pelo pecado e remorso, né? Tem muita gente que tem tristeza pelo seu erro, tem remorso pelo seu erro, mas não tem arrependimento. Um paralelo que nós encontramos no Novo Testamento é Pedro e Judas. Diz que Judas até chorou depois que entregou Jesus. Ele teve remorso, ele teve tristeza, ele devolveu as moedas de prata, mas a Bíblia diz que Judas saiu para se enforcar e não achou lugar ali para as lágrimas de Judas. Pedro, pelo contrário, ele teve tristeza, mas também teve arrependimento. De modo que Pedro foi restaurado. Lembrem-se que antes de Jesus ascender aos céus, ele pede um encontro, ele encontra-se, né? Ele tem um diálogo, digamos, na verdade, com Pedro, um diálogo que está registrado, inclusive, na Escritura. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aquilo ali foi o momento da restauração de Pedro, confirmando que, de fato, Pedro se arrependeu. Pedro, ele, de fato, não teve apenas tristeza pelo seu pecado e nem remorso, né? O remorso ele está muito mais ligado ao egoísmo mesmo, à preocupação com si, do que com o erro. Então, a Bíblia nos exige arrependimento, mas ela mostra que isso também é dádiva de Deus. É Deus que te dá condições de se arrepender. É Cristo que conquista o arrependimento e a remissão de pecados que nós devemos ter, o arrependimento que nós devemos ter. O perdão, ele é por causa de Cristo, não é por causa de você. Mas nós nos apropriamos do perdão nos arrependendo. Então, esse é um aspecto importante da salvação, o arrependimento. O outro é a fé. A fé, ela tem sido entendida de maneira equivocada, irmãos, porque as pessoas, elas são religiosas por natureza. Inclusive, há um senso de Deus no coração delas. Então, elas vão adorar. Só que, logicamente, que a maioria das pessoas estão adorando outras coisas a não ser o Criador. E aí todo mundo fala, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Só que a fé não salva. A fé é o instrumento de apropriação daquilo que Cristo fez. Eu creio no que Cristo fez em meu favor. Então, esse negócio de ter fé, tem que saber, ela tem fé em quê? Hoje em dia tem muito de positivismo, né? Eu tenho pensamento positivo, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé na nossa capacidade, eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé nisso, naquilo outro. Mas o objeto da nossa fé, que é o mais importante, aquele que é o alvo da nossa fé, que é o mais importante. Se é Jesus Cristo, aí a fé, ela está avalizada, ela está no caminho correto. Se não é Jesus Cristo, aí é idolatria. Aí é a fé por fé, que não vai redundar em nada em relação à salvação. É por isso que você vai encontrar pessoas extremamente religiosas e cheias de fé mesmo, mas uma fé idolátrica, uma fé que não está em consonância, em conformidade com o arrependimento e a fé de um verdadeiro convertido. Alguém que é salvo por Cristo Jesus. Esse é um aspecto importante também, que envolve a conversão. A fé em Jesus Cristo, ela é imprescindível. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta, transforma. E ter fé somente em Jesus é importante. É por isso que você vai encontrar a Escritura sempre falando de o povo de Deus ser um povo de propriedade exclusiva, separado, que deve deixar os ídolos, que devem focar a sua vida em Jesus Cristo. Porque a fé, ela só é fé verdadeira se ela está fundamentada na pessoa e na obra salvadora de Jesus. Senão, não faz sentido. Muito bem, nós
Se estiver rápido demais, vocês me falam, mas nós estamos caminhando aqui ponto a ponto para tentar trazer um resumo de cada um. Alguém que queria falar aí, ou é impressão minha? Tem comentário no chat. Opa, alguém pode ler para mim aí, que eu estou com dificuldade de abrir o chat aqui agora. Comentário da Aline, o seguinte: nascer da água tem a ver com o batismo? Olha, essa é uma questão que alguns defendem que sim, mas nós preferimos dizer que é uma questão de que a água simboliza a purificação interior. Então, é claro que envolve o batismo, né? Só que eu não posso fazer uma analogia direta com o batismo, entende? Eu preciso primeiro pensar que a água aqui, ela traz esse símbolo de purificação interior, de alguém que foi purificado pelo Senhor. O batismo, ele é uma evidência externa dessa purificação, né? Então, a água, logicamente, vai envolver, a purificação, aliás, vai envolver o batismo. Só que não é só ele, entende? É isso que eu quero dizer aqui. Porque se eu falar que é só o batismo, eu estou reduzindo o que significa a água aqui. A água significa mais do que o batismo aqui. Significa purificação interior. Embora, na vida do crente, vai envolver ele ser um batizado. Beleza? Mais um comentário aqui, Ricardo, se você quer responder agora. Manda aí. Pode ler? Pode. O infundir a vida, podemos ter como exemplo Paulo, a vida, regeneração e novo nascimento. Estou tentando entender aqui. Homem não resistir a isto que o Senhor nos oferece. Se não ficou claro, Bom, eu peço para a Adriana tentar nos ajudar aqui, dando alguma mas eu acho que outra pista. eu acho que eu entendi. A questão do apóstolo Paulo, ela está perguntando em referência à resistência, né? A resistir à obra de Deus ali, de salvação. Começa a primeira pergunta, assim: o infundir a vida, podemos ter como exemplo Paulo? Aí fala sobre a vida, a regeneração e novo nascimento. Então, acho que tudo relacionado a Paulo até aqui, né? Olha, não só Paulo, né? Cada um de nós passou por este infundir a vida, né? Eu entendo que você citou Paulo pelo exemplo cataclísmico, assim, que foi a conversão dele, né? Foi aquele negócio, assim, estonteante e tal. Mas isso aí aconteceu na vida de todos nós que somos crentes que estamos aqui. Só que, talvez na maioria de nós, não tão espetacular como foi no caso do apóstolo Paulo. Muitos de nós, quando nós nos demos conta, nós já éramos crentes. Então, nós já tínhamos sido regenerados, nós já tínhamos passado pelo processo desse infundir a vida e a gente nem percebeu. Então, a maioria das conversões, na verdade, é assim. O Senhor vai trabalhando no seu coração e aí, quando você se dá conta, você já é um crente. E aí a sua vida vai evidenciar isso, é claro. Mas se for nesse sentido, é isso. Se não, pode abrir o microfone aí e falar, se quiser também, quem perguntou aí. Termina aqui com algo relacionado ao homem não resistir a isso que o Senhor nos oferece. Vocês têm Então, a questão da resistência, ninguém pode resistir à obra de Deus de infundir a vida, de dar nova vida, de regenerar. Não tem como isso. Uma pessoa falar assim, Deus queria me converter e eu resisti. Não existe. O Senhor converte quem Ele quiser e Ele vai fazer isso. É claro que, né, a gente não pode pensar aqui que, digamos que Deus está violentando a vontade do homem, aí entre outros aspectos aí, mas ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Por isso que também a regeneração é chamada de vocação eficaz.
ela é eficaz no sentido que o chamado de Deus, ele é impossível de se resistir. Você vai crer em Jesus Cristo, porque é um chamado impossível de você resistir. É algo que não tem como você resistir, porque Deus está trabalhando no seu coração exatamente para que você não tenha nenhuma resistência, né? Inclusive, você tem resistência antes da obra de Deus no seu coração, né? Aí você é um morto espiritualmente falando, e aí a pessoa tem aquela resistência, mas quando o Senhor trabalha no seu coração, ele quebra todas as defesas da pessoa, né? Não tem ninguém que tenha poder de resistir ao Evangelho de Jesus Cristo e à transformação no coração. Uma última questão até o momento aqui, bem prática: como diferenciar remorso de arrependimento na prática? Ah, sim. Olha, o remorso, por exemplo, a pessoa, ela comete um pecado. Vou dar um exemplo, né? Ela comete um adultério. Aí ela fica triste com aquilo e tal, mas ela está preocupada com as consequências para ela, sobre a vida dela. O remorso dela, ela não está preocupada, digamos assim, com o pecado, primeiramente, e nem com as pessoas afetadas. Ela está preocupada em ficar bem na situação. Então, ele tem remorso, ele não tem arrependimento de fato. E outra coisa, o remorso é a pessoa, ela tem aquela crise de consciência ali, mas se tiver oportunidade, ela vai fazer de novo de consciência limpa. Já o arrependimento não. O arrependimento é um quebrantar-se diante de Deus, primeiramente, porque você pecou, foi contra Deus. É um confessar o seu pecado, é encarar as consequências do seu pecado. E aí a gente lembra de Davi com Batseba, né? Salmo 51, é uma oração que esclarece assim a questão do que é um arrependimento mesmo. Senhor, eu pequei contra ti somente. E Davi assume as consequências do seu erro. E Davi nunca mais cai naquele pecado, por exemplo. Aquele pecado de Davi, você não vê a Escritura mostrando que ele repetiu ele. Então, isso são evidências de um arrependimento. A pessoa não está preocupada só com ela está disposta a uma mudança de vida mesmo, né? Lógico, isso não quer dizer que algum pecado específico a pessoa ela nunca mais possa cair nele, mas ela vai lutar para não cair nele. Diferente de alguém que tem remorso. O remorso é alguém que está com peso de consciência ali na hora e daqui a pouco ele já está disposto a fazer tudo de novo tranquilamente. Aquele que se arrepende, não. Mesmo ali na maior luta, na maior tentação, ele vai lutar, ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar ajuda para resistir. Então, essas são diferenças na prática aí, do arrependimento e do remorso. Ricardo, a regeneração pode ocorrer em qualquer idade? Por exemplo, aos 9 anos? Pergunta da Eliana. Regeneração não tem idade não, né? Tem não, pode acontecer sim, até porque é uma obra de Deus no coração do homem, né? Pode ser que o regenerado, ele vai dar evidências da sua conversão posteriormente, né? Não quer dizer que ele foi regenerado com 9 anos, por exemplo, e ali com 9 anos ele já vai confessar a Cristo, vai ter uma fé ali robusta, até porque não tem nem idade para isso, não tem nem maturidade para isso. Mas a regeneração, ela envolve, ela não tem restrição de idade, né? Então, beleza. Vamos seguir aqui, então, que eu pretendo terminar hoje, para semana que vem o Anderson já emendar aí com outros assuntos. Vamos falar de justificação. A justificação aí já é uma linguagem forense, tá? Linguagem de tribunal. Uma ilustração acerca da justificação, né? O juiz está ali proferindo a sentença sobre uma pessoa, essa pessoa é condenada. E aí o juiz levanta-se da sua cadeira, tira a capa de juiz, a toga ali, acho que é toga, né, o nome. Tira ali a vestimenta e desce da tribuna e se coloca ao lado do condenado e fala: eu vou pagar no lugar dele, porque o juiz é o pai
do condenado. Então, a ideia de justificação, ela está nessa ilustração. Deus, ele toma o nosso lugar na pessoa de Jesus Cristo para receber a punição que seria nossa. A gente fala em linguagem de tribunal, só que é claro que a justificação, ela não é só no tribunal de Deus. Por quê? A justificação é comunicada à nossa vida por meio do Espírito Santo. Você recebe a certeza de que você é justificado perante Deus por meio da obra do Espírito Santo. E a linguagem bíblica geralmente fala justificado pela fé. Romanos vai falar isso em quase todo capítulo. Justificado pela fé. Por quê? Porque tem relação com a obra de Cristo aplicada pelo Espírito. Aí a gente confunde isso, né? A gente fala, justificado pela fé. Então quer dizer que a minha fé que me justificou. Não. A gente acabou de falar lá atrás, né? Que a fé é apenas um instrumento de apropriação daquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez foi estar no seu lugar no tribunal de Deus e receber toda a ira que seria derramada sobre você, a punição que seria derramada sobre você é derramada sobre Jesus Cristo. Então você é justificado pela obra de Jesus Cristo e pela fé você crê nisso. Abre lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Ô Anderson, agora dá para ler? Agora vai. Tirou os cachorros da sala, né? Levou os cachorros lá para fora. Hein, Anderson? Você tirou os cachorros da sala, agora os cachorros foram lá para fora aí, agora dá para ler. Eu estava na sala ali e emendei o trabalho aqui. Romanos 5:1. Isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o coração do Evangelho. É por isso que Martim Lutero falou que esse é o assunto que a igreja cai ou fica de pé. E aí é uma ruptura muito grande na reforma protestante com o sistema vigente da época, que você poderia alcançar as bênçãos de Deus, a salvação pelo seu mérito. Jamais. Justificados, temos paz com Deus. Então nós estávamos em rebelião, em inimizade, e nós somos justificados. Nós nos apropriamos da justiça de Cristo pela fé, que é por meio de Jesus Cristo. Essa questão não é uma questão só de linguagem. Eu falei isso na última vez que eu preguei, eu acho, na nossa igreja. Como que você quer ser avaliado por Deus? Eu falei, no último sermão meu. Pela quantidade de justiça que você acha que você tem, ou pela justiça que é atribuída a você por Jesus Cristo? Todo mundo vai querer responder pela justiça que é atribuída a nós por Jesus Cristo, né? Espera-se que todo mundo pense nisso. Porque nós não temos justiça para chegar diante de Deus e falar assim, eu mesmo vou pagar pelos meus pecados. Não tem condição. Eu mesmo vou assumir a culpa do meu pecado. Você não vai conseguir isso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Abre lá em Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram ou foram colocados na posição de pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, ou, em outras palavras, serão colocados na posição de justos. Por que eu estou usando essa segunda terminologia? Porque você não é justo. A justiça é de Cristo. Você só recebe ela. A justificação, ela é uma declaração que Cristo recebeu a responsabilidade da nossa culpa. Ele é penalizado por nossa causa. É por isso que Jesus morre na cruz. Então, Jesus está se apresentando na cruz para que nós sejamos declarados justos. Nós somos declarados justos, nós somos justificados, porque o Pai
olha para o Filho quando nos vê. E aí a justiça está plenamente cumprida no Filho. E nós nos apropriamos dessa bênção pela fé. E a obra contínua, né, Ricardo? Porque é uma declaração, diferente do que o senhor faz com a fé e com a vida, que ele nos infunde fé no coração e infunde vida. A questão da justificação é a declaração, né? Ela é declaratória, né? Porque se assim fosse, né? Se fosse infundida a justiça em nós, a gente não haveria mais de pecar e uma série de outras implicações ali. A gente teria que ter muitos problemas para resolver várias questões, né? Ela é declaratória pelos méritos de Cristo e na obra de Cristo sempre. E Jesus resolve duas coisas aqui, né, Anderson? A questão penal e federal. A questão penal diz respeito à nossa culpa. Nós somos culpados. Desde Adão e Eva, o homem só é culpado diante de Deus, pecador. E nós temos uma dívida impagável. E Cristo resolveu isso, que ele assume a penalidade. Cálice da ira de Deus derramado sobre ele. E ela é federal. Federal no sentido de cumprir o pacto, cumprir a lei. A lei, gente, a gente não vai poder falar muito, que o nosso tempo está avançado, mas a lei não é ruim. Paulo fala isso. A lei não é má, a lei de Deus é boa. E a Escritura Sagrada vai apresentar diversas passagens que vão mostrar que, cumprindo a lei, o homem viverá por ela. Só que o homem não dá conta de cumprir a lei. Mas o homem, Jesus Cristo, Deus homem encarnado, certamente cumpriu a lei perfeitamente. Por causa dele? Não, ele não precisava. Por nossa causa, que ele cumpriu a lei perfeitamente. E isso nos dá salvação e isso nos dá a vida eterna. Então, a justificação é uma declaração que nos coloca na mais alta posição. Numa posição superior, digamos assim, à posição em que Adão foi criado. Porque Adão, antes do pecado, ele não tem essa declaração e nem é necessária, é preciso depois, né? Então, nós estamos em uma posição elevada, porque Jesus Cristo está nos declarando justos, porque ele está cumprindo a lei em nosso favor e ele está resolvendo o problema da nossa culpa, do nosso pecado, desde Adão, inclusive de Adão, aliás, né? Está sendo colocado ali também para Adão. É um assunto, assim, que é fantástico de você estudar mais, a gente conversar, tal. Mas esse é só um panorama geralzão aqui. Nós vamos passar para adoção, para ver se a gente consegue terminar ainda hoje. Eu peço uns 20 minutinhos a mais aí, se for possível, para a gente acabar ainda hoje. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando aí depois. Vocês vão mandando no chat aí, a gente vai conversando. Eu quero falar rapidamente sobre adoção. Adoção é um assunto também muito bom de se estudar. Veja bem, todos são criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus no sentido salvador são somente aqueles que são salvos. Porque depois que o pecado entra no mundo do homem, apesar de ser criado por Deus, o homem não quer se relacionar com Deus. Então, não são todos, no sentido salvador, que são filhos de Deus. E aí, onde entra a adoção. Nós somos justificados, e aí é vara criminal, né? É tribunal. A adoção é família. O Joel Bick, teólogo, fala o seguinte: a adoção é mais doce porque nos leva da sala do tribunal para a sala da família. É como se você saísse do tribunal perdoado e fosse almoçar com a família. Fosse comemorar com a família. Então, nós somos adotados em Cristo Jesus. E ela é mais que um elemento legal, ela envolve outras coisas. Eu quero ler aqui rapidamente Romanos 8. Eu mesmo vou ler aqui para a gente ganhar tempo, o versículo 15 até o 17, Romanos 8, 15 a 17. Olha só, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes... Aliás, deixa eu começar do 14, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, são todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus? Não.
Só o crente. O Espírito Santo de Deus habita só no crente. Então, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é guiado por Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, o Espírito Santo, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a adoção, ela envolve essa mudança real de status. Você não era filho, agora você é. E isso tem a ver com a sua caminhada, inclusive. Você cresce na sua adoção. Você sabe aquele negócio assim, que a pessoa adota um filho, e aí as pessoas falam, nossa, mas essa criança está cada vez mais à sua cara. Já aconteceu com familiares meus. Uma prima minha adotou uma criança que é a cara do marido dela. Eu não sei se isso é psicológico, sei lá o que é, mas vai parecendo com os pais, mesmo sendo adotado. Fazendo uma analogia, nós vamos crescendo na nossa adoção. E nós vamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, por conta da obra dele contínua na nossa vida. E isso envolve algumas aplicações nos nossos relacionamentos, por exemplo. A gente precisa honrar, respeitar, ter paciência com os irmãos da fé, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Todos nós estamos sendo educados ainda, nós não somos perfeitos. E todos nós somos algo como se uma adoção tardia, né? Cada um foi convertido em uma idade aí, e nós somos adoção tardia. Então, a gente precisa ter paciência um com o outro. Nós devemos servir os irmãos da fé, porque nós temos vínculos maiores do que o vínculo familiar. A família da fé, irmãos, ela tem um vínculo maior do que um vínculo familiar. Por quê? Se o seu familiar não é crente, se o seu familiar não vai para o céu, não é com ele que você estará vivendo eternamente. É com o seu irmão da fé, que é filho de Deus também. Eu não estou falando para você desprezar a sua família, eu só estou fazendo um comparativo aqui, né, para a gente pensar a respeito da adoção. Como que nós fazemos parte de uma grande família, e aí Paulo vai falar do corpo, né, nós somos um só corpo, Cristo é o cabeça, e vai falar de dons ali em Corinto e tal. A igreja, ela é um organismo orgânico, né? Ela é orgânica, ela é viva, e ela está caminhando aqui, e caminhará para a eternidade junta. Então, aqueles que são adotados em Cristo Jesus têm essa característica de serem, a peculiaridade de serem filhos de Deus. Tá? Uma doutrina muito bonita. Santificação. Vou dar uma acelerada aqui agora. Santificação. O que é santificação? É a operação do Espírito Santo na sua vida. E que envolve a sua participação. A santificação, santificado quer dizer separado. Separado do pecado, separado desse mundo. Mas nós ainda somos pecadores. Somos, mas nós não somos mais escravos do pecado. Isso é o que a Escritura Sagrada nos diz. E nós estamos crescendo em santificação, ou seja, em mais separação, não em alienação, tá? Não é que a gente está virando uma seita fechada que não tem contato com o mundo, não é isso. É um viver cada vez mais voltado para Deus. Um viver que agrada mais a Deus. Um viver santo, piedoso. E o Senhor vai nos conduzindo. Tem um texto que nos ajuda nisso daqui, que a santificação ela é tanto definitiva como progressiva. E é Colossenses capítulo 3. É um texto-chave para entender santificação. Colossenses 3, 1 até 5. Eu vou ler de novo que a gente ganha tempo aqui, tá? Colossenses 3, 1 a 5. Tem algumas coisas que eu estou pulando aqui, mas eu vou enviar o material, você dá uma lida depois para solidificar o ensino. Alguns textos bíblicos que ficou para trás aqui e tal.
Mas vamos lá, Colossenses 3, 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste. Preste atenção no versículo 3. Porque vocês já morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas nós já estamos vivos ainda, nós estamos aqui conversando. Você morreu para o pecado, para o mundo, para a escravidão do pecado. Nesse sentido. A sua vida, ela está em Cristo. O que é isso aqui, irmãos? É santificação definitiva. Você já se separou de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Você já é considerado um santo. Um santo no sentido de alguém santificado, em que o Espírito Santo habita, está trabalhando, operando pelo seu crescimento em vivência, obediência na palavra. Por isso que ele começa aqui, pensem nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, né? Foque no reino de Deus, algo nesse sentido, que Jesus mesmo disse em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Agora, vê o restante. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Está falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai citar uma série de coisas aqui, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Mas ele não acabou de falar que você é santo? Agora ele está falando que a santificação é também progressiva. Fazer e morrer ali envolve a sua participação como crente. Então perceba que a santificação, ela é definitiva e progressiva ao mesmo tempo. Mas não tem jeito de ser assim. Para Deus tem. É o que o texto está mostrando para nós. Você já é considerado santo. Ô, Ricardo, Oi. Já ainda não? O já ainda não pode ser aplicado aqui, não tem problema. A gente pode aplicar aqui, embora é porque assim, o já ainda não é assim, você já é santo, mas ainda não. Mas a gente precisa entender esse contexto do progresso, né? Você já é santo, mas só não é ainda porque você está no progresso, você ainda peca, né? Você ainda... Então, você precisa entender bem isso, né? Porque é o que o texto está apresentando. Em Cristo você já está santificado, mas isso envolve o seu cuidado pela santificação. E aí a pessoa, se ela falar assim, então eu já sou santo, então não preciso fazer nada, não. Então ela está equivocada, porque o texto está falando isso. Fazei, pois, morrer. Vocês façam morrer a vossa natureza terrena. Aí ele fala aqui uma lista aqui, que não é exaustiva, não é conclusiva, tem mais coisas aqui. Só um exemplo que ele está dando. Uma santificação, Ricardo, ela já somos, mas ainda não plenamente, pois não. A gente pode relacionar essa questão da progressão da santificação com aquele texto que afirma que devemos desenvolver a nossa salvação? Sim, aquele texto, eu acho que ele está por aqui em algum lugar que eu coloquei, mas é o desenvolver a salvação, é exatamente santificação. E foi bom você ter citado, porque ninguém desenvolve salvação, né, no sentido estrito da palavra, né? Mas você desenvolve, sim, na sua santificação. E aí, irmãos, santificação acompanha a vida inteira do crente. E é por isso que nós nos lembramos também de textos da Escritura que falam aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E é alarmante, aproveitando o gancho, o número de pessoas, de crentes, que servem ao Senhor a vida inteira e no final da vida caem em graves pecados. Vocês já perceberam isso? Nos Estados Unidos, recentemente, morreu o Ravi Zacarias, apologeta muito bom e etc. e tal. Depois que o Ravi Zacarias morreu, veio um escândalo à tona, que ele assediava mulheres numa clínica de massagem. Então, o Ravi Zacarias, em algum momento, ele se perdeu. Né? Ele não olhou para a santificação como algo que acompanhava a vida dele inteira. Alguns teólogos nos Estados Unidos, um outro exemplo, Eugene Peterson, tem até Bíblia
comentada por ele. O Eugene Peterson, no final da vida, disse que o homossexualismo não é pecado. E está tudo certo com o homossexualismo, não tem problema. E por aí vai. Joshua Harris tem livro dele aí para todo lado aí, abraçou também conceitos bem distorcidos no final da vida. Então, irmãos, o caminhar na santificação, ele é um negócio contínuo. Não adianta a pessoa chegar a 30, 40 anos de vida cristã e falar assim, agora eu não preciso vigiar mais, eu não preciso fazer morrer a santificado. Vai cair, porque nós estaremos plenamente santificados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, a santificação é um negócio assim, que você tem que estar de olho o tempo inteiro na sua vida, com Deus, a sua postura, o seu pensamento, para onde seu coração está indo, o que você está desejando, como você tem vivido a sua vida diante de Deus, nos seus relacionamentos, o quanto você tem buscado um viver de acordo com a palavra, tudo isso envolve a santidade de vida do crente. É algo contínuo na nossa vida. Muito bom. Já estou acabando, viu, pessoal? Perseverança dos santos agora. Perseverança dos santos. Eu vou perseverar, que tem a ver, né, com não cair da fé. Eu vou ler aqui a confissão de fé que vai nos ajudar neste momento, mais uma vez. Tá? Só reiterando, para quem talvez não está muito familiarizado, confissão de fé é um documento que foi feito no século XVI, ou século XVII, século XVI para XVII, que é uma confissão de fé daquilo que nós cremos baseado na palavra. Então, sempre tem ali o tema, o comentário dos teólogos que formularam e os textos bíblicos que dão fundamento. Então, é um símbolo de fé que a Igreja Presbiteriana adota. Ela não é equiparada à Bíblia, fique claro, né? Ela foi feita por homens sem inspiração divina, inspirada é só a Bíblia, e a gente usa ela como apoio para as nossas leituras, para as nossas definições de termos e tal. Foi formulada por teólogos de bastante capacidade, bastante gabarito, né? Por isso que a gente usa ela, mas não está no pé de igualdade com a Bíblia, tá? É feito por homens, tem erros e tal, só a Bíblia é inerrante. É bom que fique registrado aí. Muito bem, perseverança dos santos. O que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente, santificou pelo Espírito, não podem cair do estado da graça, não podem perder a salvação, nem total, nem finalmente. Eles vão perseverar até o fim e estarão eternamente salvos. Mas aí a mesma confissão vai dizer mais adiante que eles podem cair em graves pecados. O crente pode cair em graves pecados. Eu vou citar Davi de novo aqui. É um exemplo clássico. Davi é crente, era crente, fiel ao Senhor. Caiu em grave pecado. É por isso que a gente não pode confundir a certeza da salvação, o fato de não perdermos a salvação com alguém que é crente, de fato, cair em pecado, né? Que Deus nos livre de cair em graves pecados, mas pode acontecer. O Sproul, que era um pastor presbiteriano, ele preferia chamar de preservação dos santos, porque a ideia de perseverança é que você persevera pela sua força, né? Mas também não é assim. É a obra de Deus, é Deus que faz com que você persevere, é aquele negócio, é Deus que segura a sua mão. Você sabe a criança, né? Quando ela acha que ela que está abrindo a porta com a força dela, na verdade você que está empurrando a porta lá em cima. E ela está achando que é ela que está abrindo. A gente vai assim também. A gente acha que é a gente que está perseverando pela nossa força. Mas é o Espírito Santo que está trabalhando no nosso coração para que a gente persevere. A doutrina, meus irmãos, da preservação dos santos, ou a doutrina da preservação dos santos, eu vou chamar de preservação, tá? Que é a mesma coisa que perseverança. Ela não pode justificar a vida daquele que é desviado. Eu acabei de falar que o crente pode cair em graves pecados, mas muitos justificam a vida do desviado
dentro dessa doutrina. A pessoa tem 40 anos que ela está desviada. Uai, talvez ela nunca foi crente. Entende? E a gente está achando que ela é um desviado. Não, mas uma hora ela vai voltar para os caminhos do Senhor. Pode ser que ela, de fato, nunca conheceu a Cristo. Então, é algo que a gente precisa pensar. Perseverança ou preservação dos santos é só dos crentes de verdade, não é do frequentador de igreja. A pessoa ela pode ser um frequentador de igreja e ela não ser crente. Pode acontecer isso. E isso é uma lástima para a vida dela, porque ela está ouvindo o evangelho, inclusive, para a condenação da vida dela. O último ponto aqui, e eu encerro, abro para perguntas e para a gente conversar aí, e vai. Certeza da salvação, que está relacionado com a preservação dos santos. Esse negócio da certeza de salvação é um negócio, às vezes, complicado, porque as pessoas falam assim, você tem certeza da salvação? E você fala, não tem ainda não. Mas você ter certeza da salvação não muda o fato de que você é salvo, entende? A certeza da salvação ela deve ser buscada. Mas aqueles que estão começando na fé podem não ter uma certeza da salvação no início da caminhada cristã. Pode ser que a certeza da salvação ela demande mais experiência, ela demande mais vivência na caminhada cristã. Abre lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Confirmar vocação e eleição é certeza da salvação. Então, a Escritura nos instiga a buscar essa certeza na nossa vida. Mas essa certeza, ela vem com o tempo. Então, se você está aqui nesta noite e não tem, digamos, certeza da sua salvação, isso não é um problema a princípio, porque ter certeza ou não muda o fato de que você é salvo. Mas a Bíblia te ordena a buscar essa certeza. E a gente lê um texto mais atrás que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que habita em você vai comunicar isso ao seu coração. E essa certeza ela vai aumentando na sua vida, vai fortalecendo você, né? É por isso que nós precisamos sempre olhar para o fato de que é o Senhor que nos salva. Então, a nossa certeza ela não está fundamentada na nossa fé, ela não está fundamentada na nossa capacidade de entender tudo da Bíblia ou de entender a terminologia dos textos, das doutrinas, ou de fazer boa obra, algo dessa natureza. A nossa certeza vem do fato de que Deus nos salva. Está fundamentado em Deus. E aí nós cremos que Ele nos salvou, Ele nos regenerou, e por isso nós jamais perderemos essa salvação. Até porque não fomos nós que nos salvamos. E vai haver momentos, talvez, aqueles momentos mais turbulentos da vida, que você talvez olhe e fale assim, eu não estou salvo, não. E aí é nesses momentos que você precisa buscar a certeza, não em você, mas no Deus que salva, no Deus que sustenta, e na palavra que Ele diz, né, que garante essa certeza. Agora, como que nós podemos buscar essa certeza? Nós temos aqui uma dica boa da confissão de fé também. Tá? Lá no capítulo 18 da nossa confissão de fé, fala assim sobre buscar essa certeza da salvação. Peraí. Fala assim: é preciso lutar, esperar muito, contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são dadas por Deus, ele pode obtê-la. No devido uso dos meios ordinários. O que é um meio ordinário, irmãos? Meio ordinário: Bíblia, oração, congregar, buscar viver para o Senhor, né?
a fim de que no seu coração o Espírito Santo vai confirmar, te trazer essa paz, esse deleite, esse amor, essa alegria, essa obediência, essa vivência na caminhada cristã. Então é algo, não é nada extraordinário, é algo da nossa caminhada cristã. Quando a gente começa na caminhada, a gente tem as dúvidas e o Espírito vai trabalhando e tirando as dúvidas e nos fortalecendo e caminhando, e assim vai, né? Então, a certeza da salvação, ela pode até ser abalada, pode ser diminuída, pode ser até interrompida, dependendo de algumas questões. Por exemplo, se o crente está muito ansioso, a certeza da salvação dele pode ser abalada, né, por alguma questão, diminuída e até interrompida em alguns casos. Mas isso não quer dizer que ela não possa retomar e envolver e firmar a pessoa ali. Tá? Então é importante você pensar nesse aspecto também da certeza da salvação, que faz parte da nossa caminhada. Se você não tem essa certeza, que você busque, né? Se você sendo verdadeiramente crente, o Senhor vai confirmando isso na sua caminhada. E por último, eu falo aqui sobre a união com Cristo. Como nós já falamos em uma aula anterior, que eu nem me lembro qual mais, está aqui no material, e aí vocês deem uma lida novamente, porque eu falei no início também, né? Todos esses pontos, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, preservação dos santos, certeza da salvação, e eu até esqueci de colocar aqui a glorificação, que é quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Tudo isso está sublinhado pela nossa união com Cristo. Não é fora da união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E é por isso que nós experimentamos tudo isso. Nós experimentamos fora de nós, que é a questão da obra que ele fez na cruz, e dentro de nós, com o Espírito Santo que habita em nós. Então, essa é uma obra graciosa de Deus que envolve a nossa salvação. E aqui eu termino. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, eu acho que tem aqui. Agora eu consegui abrir o chat aqui. É uma pergunta, irmão, depois. Tá, deixa eu só ler o chat aqui. Qual a relação da parábola do... Exatamente, essa daí. Como eu caí, eu perdi, eu estava com ela aqui para fazer para você. Qual a relação da parábola do semeador e a regeneração? Entendo que alguns, como diferentes solos, nunca foram regenerados, pois regeneração não se perde. Exatamente. A parábola do semeador, ela é muito instrutiva para nós, inclusive mostrar, né, que nem todos são filhos, que nem todos que ouvem a palavra, de fato, serão transformados. E ali na parábola do semeador, nós temos os exemplos, né, os cuidados deste mundo, as riquezas, a perseguição, levou aquela pessoa a rejeitar o evangelho. Isso é uma responsabilidade dela. Então, a regeneração, a salvação, de modo geral, né, que quando a gente fala salvação, está envolvendo tudo isso aqui que a gente comentou, né? De fato, não se perde. Então, aqueles que Deus, né, chamou eficazmente, ou, em outras palavras, regenerou, foram aqueles que foram bons solos, né, na parábola ali, frutificou e foram salvos de fato. Salomão também caiu em grave pecado no final da vida, né? Com certeza, Aline. E Deus falou com ele, não vá casar com mulheres dos outros povos. E Salomão se perdeu. Lá no primeiro livro dos Reis fala sobre isso, ou no segundo, se eu não me engano, que ele vai cair em grave pecado por causa dessas questões por causa dessas questões de ter namorado mulheres, casado com mulheres estrangeiras, né? Inclusive alguns provérbios de Salomão que vão apontar para esse erro, né, que ele cometeu, e ele admite isso, ele reconhece isso, ele trata isso como uma questão
complicada, né, na vida dele. Eclesiastes também vai envolver isso. A ideia é que Salomão já era velho quando escreveu Eclesiastes. E aí ele vai narrar ali a vaidade da vida, inclusive os pecados que ele cometeu. Anderson, pode falar. Anderson da Lívia. Geralmente eu fico com dúvidas sobre essa questão da perseverança dos santos, né? Em relação ao chamado eficaz, porque quando a gente fala em perseverança, você fala que depende de nós em buscar isso, ou é Deus mesmo que chama? Porque a palavra diz, né, que você conhecerá a árvore pelos seus frutos. Aí surgiu uma dúvida minha aqui, por exemplo, na igreja que a gente congregava lá em Natal, havia um pastor lá, homem de Deus, tudinho, só que a gente depois verificou que ele estava em adultério. Aí separou da mulher e foi morar com ela, foi embora, saiu do ministério com a outra. E aí eu fico pensando, aí nesse caso, Deus perdoou, reconheceu, ele conhecia a palavra, ele continua em pecado, e eu fico pensando assim, ele se arrependeu, Deus é misericordioso. Aí, nesse caso aí, eu não sei, também não sou Deus, né? Mas eu fico pensando, mas Deus perdoa, diferente daquele, por exemplo, que não conhecia a palavra e separou, depois casou, conhecendo a palavra. Essas dúvidas que eu fico assim, Bom, fico meio confuso, vamos sabe? lá. A preservação dos santos diz respeito à obra de Deus em nos manter firmados nele, certo? Claro que nós ainda somos pecadores, mas porque o Espírito habita em nós, muitos pecados nós já não praticamos mais e nós não somos escravos do pecado. Mas como a gente comentou aqui, preservação dos santos não quer dizer que o crente não possa cair em graves pecados. Esse é um ponto. Agora, o caso que você está citando aí é um caso assim, o pastor caiu em grave pecado, gravíssimo. Para a gente saber se ele é um crente mesmo, claro, né, olhando externamente, né, irmãos, entendam o que eu quero dizer, em algum momento da caminhada dele, ele vai ter um arrependimento genuíno e vai voltar aos caminhos do Senhor. Deus perdoa? Deus perdoa. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a partir do momento que há arrependimento, que há mudança de vida, há perdão para aquele que procura a reconciliação com o Senhor. Agora, pode ser que esse pastor nunca foi crente. Pode ser. E aí, em algum momento, só revelou isso. E ele, na verdade, ele não está só em graves pecados. Ele está, aliás, ele não está só desviado. Ele, na verdade, nunca foi. E aí essa pessoa nunca mais vai voltar para os caminhos do Senhor. É aquilo que eu mencionei, né? Às vezes a pessoa tem 40 anos que ela está, entre aspas, desviada. Não, então ela nunca foi crente. Ué. Porque como assim? É difícil, né? Você pensar que um crente, que o Espírito habita nele, ele vai ficar 40 anos, por exemplo, em graves pecados ali e tal. A gente entende dessa maneira. Então, a perseverança dos santos, ela é o agir de Deus para nos preservar. Aí, Anderson, respondendo a sua pergunta acerca da nossa participação, a gente pode incluir a nossa participação naquilo que nós falamos que é a santificação, que obviamente vai envolver a nossa perseverança. Só que é bom entender que a perseverança não é pela sua força, pelo seu braço. Se o Senhor não sustentar, você cai. Este pastor, este homem, né, que aconteceu isso, o Senhor, na sua soberania, né, permitiu que ele caísse em graves pecados, né, dentro dos seus propósitos, até porque nada acontece sem que a vontade de Deus esteja estabelecida. Falando. Um exemplo bíblico, né? Um exemplo bíblico, a vida do rei Davi, né? Um homem que andava no caminho do Senhor, com grandes experiências com Deus,
cometeu um pecado gravíssimo, né? Um homicídio, um adultério, entre as consequências desse pecado, não só na sua vida, mas como em toda a história de Israel dali para frente, mas mediante um arrependimento genuíno, né? E sempre Deus buscando o pecador, né? Revelando ali, né? Por ordem do Senhor, o pecado de Davi, então ocorrendo ali a restauração, né? Deus perdoa, existem as consequências, mas no caso que o Ricardo falou, existe muito isso, né? Brincando um pouco aqui, a volta dos que não foram, né? Porque às vezes é que nunca foi mesmo. E não é que desviou, é que na verdade alguns nunca foram, né? Mas esse juízo não cabe a nós, né? Não consegue determinar isso com 100% de segurança.